Aleluias, aleluias. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amados irmãos, estamos começando o quarto trimestre de 2021 da nossa escola bíblica dominical. Nós temos aqui o tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo Paulo, também chamado apóstolo dos gentios, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa primeira lição de hoje, do dia 3 de outubro de 2021, lição número 1, 3 de outubro de 2021. Vamos dizer juntos o tema da nossa lição? O mundo do apóstolo Paulo. Mais uma vez, o mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos, capítulo 9, versículo 15. Eu gostaria de pedir a um dos irmãos ou uma das irmãs que pudesse ler a nossa verdade prática. Amém, glória a Deus. A verdade prática, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então nosso Deus é soberano, Ele sabe como trabalhar, né? O apóstolo Paulo, apesar de ser zeloso pela lei e perseguidor do evangelho, porque ele era zeloso da lei, mas o Deus Altíssimo, Ele preparou um encontro, o Senhor Jesus preparou um encontro com o apóstolo Paulo, porque conhecia o zelo do apóstolo Paulo, que ele estava zelando da lei, pensando que estava fazendo a obra de Deus, perseguindo os servos de Deus, a igreja de Deus. Mas o Deus Altíssimo, Ele preparou as circunstâncias para que o apóstolo Paulo se convertesse, recebesse o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, e ali o apóstolo Paulo percebeu, ele reconheceu que Jesus Cristo não estava morto, mas havia ressuscitado, estava vivo, e ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Oh, irmãos, como é bom ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e ouvir a voz do Senhor Jesus. Leitura diária, meus queridos. Segunda-feira, o que é que diz? Paulo, chamado para ser apóstolo. E terça-feira, enviado para os gentios. Quarta-feira, Paulo, um defensor da fé. Quinta-feira, Paulo declara sua identidade judaica. Sexta-feira, seu zelo pela religião judaica. E sábado, o chamado de Paulo para missões. Depois que ele aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele ficou congregando em Antioquia. E no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 3, o Espírito Santo diz: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Glória a Deus. Irmãos, leitura bíblica em classe. Nós vamos ver aqui em Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 7. Convido a amada igreja para estarmos de pés. Estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, leitura da palavra de Deus, em reverência à palavra do Deus Altíssimo. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja em conjunto assim lê o seguinte. Amém? Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 7. Depois, Agripa disse a Paulo:
permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, veio a mostrar a hora desde o princípio, em Jerusalém, entre as nações, todos os judeus que passaram. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que Deus nos fez a nossos pais, estou aqui, subjugado. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó Rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos mais uma vez pela tua santa palavra que tem chegado até nós nesta manhã, nesta escola bíblica dominical. Abençoa grandemente, Senhor, mais uma vez os nossos corações para receber a tua santa palavra. Nos ensina pelo teu Espírito Santo, além de aprendermos de ti, Deus Altíssimo, que possamos guardar a tua palavra, obedecer a tua santa palavra. Como disse o salmista: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, a introdução da nossa lição nos diz: o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo Paulo atuava, o mundo que ele vivia. Por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Atos, capítulo 9, versículo 15. O comentário número 1 diz: o mundo de Paulo no Império Romano. Comentário 1 item 1 diz assim: entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, que era o seu nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos uma data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor Jesus foi crucificado, Paulo poderia estar com aproximadamente 35 anos de idade. E estas conjecturas de idade de Paulo são levantadas pelos estudiosos porque Paulo, ele ainda era jovem quando ele consentiu, quando Estevão foi apedrejado. Ele mesmo testifica disso. E Paulo também, ele aprendia aos pés de Gamaliel, Gamaliel que era membro do Sinédrio, Gamaliel que era instrutor de Paulo, Gamaliel que era fariseu. E por isso que Paulo diz que ele viveu na mais severa da religião dos judeus, ele se vivia fariseu. A geografia do mundo de Paulo, comentário 1, item 2.
Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. O Império Romano foi o maior império que já houve na face da terra. E o apóstolo Paulo viveu na égide, no governo deste império, o Império Romano. Inclusive ele era cidadão romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. Tibério era o imperador de Roma. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária do Império Romano, as estradas do Império Romano, eram em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Então, quem era cidadão romano, ele poderia ter um livre acesso a todas essas regiões e países que pertenciam ao Império Romano. Então, o Deus Altíssimo iria usar todas estas circunstâncias, essas características, para fazer o Evangelho crescer para a glória do seu santo nome e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Continuando, meus queridos, as estradas do Império, bem como as vias marítimas também, né? Porque ainda tinha o comércio e tinham as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Deus usou o apóstolo Paulo grandemente entre as outras nações, né? Chamados de gentios. Quem eram os gentios? As outras nações que não pertenciam ao povo de Israel. Continuando, meus queridos, então ele usou, o apóstolo Paulo, todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive usou os navios pelas vias marítimas, nas quais inclusive o apóstolo Paulo sofreu naufrágios e enfermidades, mas Deus foi com ele em todas as situações. Ele chegou a dizer, escrevendo para Timóteo: quantas perseguições sofri, mas Deus me livrou de todas. Glória a Deus. Assim, a geografia do mundo paulino, o mundo em que o apóstolo Paulo vivia, né, tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e no campo. Amém, irmãos? Quero abrir um parêntese e dizer, irmãos, passamos agora no ano de 2019, perdão, no ano de 2020 e agora 2021, enfrentando essa Covid-19, essa pandemia no ano de 2020 e 2021, e veja como as oportunidades de pregar o Evangelho cresceram. Muitas pessoas em casa, né, tendo que acompanhar pelas redes sociais as notícias, e pela misericórdia de Deus, Deus tem despertado os seus servos e as suas servas para usar todos os meios de comunicação para a pregação da palavra de Deus, rádio, televisão, inclusive a internet. E veja como a palavra tem chegado nos lugares mais distantes, lugares que até mesmo os missionários estão impedidos de entrar. Alguns governos impedem os missionários de entrar, mas com o advento das redes sociais, da tecnologia, da internet, a palavra de Deus tem chegado a toda a criatura. Hoje, não somente pelos computadores, mas os celulares nas mãos das pessoas, eles estão recebendo a palavra de Deus. Vamos pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo, porque os sinais da vinda de Jesus mostram que o Senhor Jesus está às portas, que a vinda do Senhor Jesus Cristo está às portas.
vamos continuar pregando o evangelho a toda criatura, porque quando esse evangelho do reino, disse o Senhor Jesus Cristo, for pregado a todas as gentes, em todas as nações, então virá o fim. Glória a Deus, que a palavra de Deus está sendo pregada a toda criatura. Vamos usar por todos os meios e todas as oportunidades, assim como o apóstolo Paulo, na época que ele viveu, ele usou todas as oportunidades. Vamos também usar as oportunidades que nós temos hoje para a pregação do evangelho da salvação, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Comentário 1, item 3. Paulo chamado para os gentios. Em Atos capítulo 9, em sua infinita sabedoria e presciência, o Senhor Deus Altíssimo, ele separou o apóstolo Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Atos capítulo 9, verso 15, é o nosso texto áureo. Eu vou citar mais uma vez com a amada igreja o nosso texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Então, meus queridos, o Senhor Deus, assim que Paulo fez a sua decisão, perguntando ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? O Deus Altíssimo enviou o profeta Ananias para orar por ele, para restituir a visão de Paulo. Ananias estava resistindo e o Deus Altíssimo falou para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Então, queridos, nós vimos aqui um chamado especial de Deus para o apóstolo Paulo. Ele soube, o apóstolo Paulo, que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha inclusive o apóstolo Pedro e Tiago e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos capítulo 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo Paulo diante do rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Isso está registrado, Deus falando para o apóstolo Paulo, ele agora testificando para o rei Agripa, em Atos capítulo 26, versículos 16 e 17. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, o nosso Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. O nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar para fazer engrandecido o nome do Senhor Deus Altíssimo e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, entre as nações, usando de todos os meios, de todas as oportunidades para fazer o reino de Deus crescer na face da terra, pregando em tempo, em fora de tempo, falando de Jesus. Vamos ocupar o nosso tempo de falar do amor de Deus, da salvação que Jesus veio trazer. Pregar em tempo e fora de tempo é falar de Jesus, é do amor de Jesus, é da graça salvadora que Jesus veio trazer. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O comentário de número 2, amados irmãos: o mundo cultural do apóstolo Paulo. O comentário número 1 nos traz a seguinte informação: a língua mundial daqueles dias era o grego. Então a língua
mundialmente falada nos dias do apóstolo Paulo era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas do povo judeu. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Oriente Médio estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, o grego koiné falado nesta época que o apóstolo Paulo vivia. A língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império Romano. O grego koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, um grego popular, e que o povo entendia a mensagem. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso, a sua cidade natal, e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá. A Torá é a lei que foi dada por Deus a Moisés e que os judeus guardavam a Torá, a lei. E conhecer a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Gamaliel era um rabino judeu e que era fariseu e membro do Sinédrio. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, né? Hoje em dia nós temos muitas línguas, nós temos no mundo hoje, nós temos inglês, francês, espanhol, mandarim, falado na China, né? Nós sabemos que o português também, falado em alguns países do Brasil, Portugal, o italiano também, né? O Império Romano, ele falava a língua latina, o latim, né? O latim deu origem a algumas línguas do nosso tempo. Por exemplo, o italiano é derivado do latim, o francês é derivado do latim, o espanhol é derivado do latim, o grego deu origem ao Império Romano, né? Influenciou o Império Romano, e os romanos falavam o latim, e a língua dos romanos, o latim, deu origem ao italiano, deu origem ao francês, a língua francesa, deu origem à língua portuguesa, à língua espanhola, né? O português, o espanhol é derivado do latim. E quem influenciou muito o latim foi a língua grega, né? Muito influenciado, o latim foi muito influenciado pelos gregos. E na época do apóstolo Paulo, a língua que era mais utilizada no mundo era o grego, apesar que a língua do Império Romano era o latim, né? Falado em Roma, mas o próprio latim foi influenciado pelo grego. É como se houvesse uma influência através dos séculos. Os gregos influenciaram a língua grega, influenciou o latim deu origem a outras línguas, como o italiano, o espanhol, o português, o francês, né? Nós vemos aí, são línguas latinas. A América Central e a América do Sul é chamada de América Latina, porque fala duas línguas latinas, fala o espanhol e o português. Então, meus queridos, conhecer as línguas dos povos é uma forma de nós evangelizarmos as pessoas, não é? Alcançarmos as pessoas. É isso que o comentarista está falando aqui para nós, né? Que nós devemos aproveitar essa oportunidade como o apóstolo Paulo aproveitou. O apóstolo Paulo, ele falava e escrevia muito bem o grego, ele falava também o hebraico, o aramaico, e tudo indica também que ele conhecia do latim, porque ele esteve em Roma, apresentou sua defesa também diante do imperador romano. Irmãos, é muito importante
nós aproveitarmos as oportunidades, as circunstâncias para levar a mensagem da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele aproveitou essas oportunidades, cumprindo o que o próprio Deus Altíssimo profetizou a respeito do apóstolo Paulo, assim que ele aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Atos 9,15, disse-lhe o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, verso 15. Continuando, meus queridos, comentário 2, item 2. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a divindade religiosa desde que se respeitassem os deuses do Império Romano. Em Roma havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com outras divindades egípcias como Osíris, Ísis, bem como também as divindades orientais como Mitras, Asclépio, que era uma divindade pura. Havia também divindades da Ásia Menor sob o domínio do império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como a deusa chamada Diana dos Efésios, também Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus Cristo pregado pelos apóstolos. Por que isso? Porque a realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminho para que de maneira inteligente, maneira sábia, usando a sabedoria de Deus, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago em Atenas. O que aconteceu? O apóstolo Paulo aproveitou que eles eram supersticiosos, eles adoravam vários deuses quando ele chegou em Atenas, e tinham vários altares, muitos altares a diversos deuses, para que quem chegasse ali se sentisse à vontade de adorar o Deus que eles quisessem, os deuses que eles quisessem, os ídolos. Na verdade, esses deuses eram ídolos, ídolo de cada nação, de cidades, de regiões, dos povos. Então, eles colocou vários altares a vários ídolos. Os atenienses eram supersticiosos, e para não ocorrer de desagradar a algum daqueles deuses, eles fizeram um altar vazio e não colocou nada sobre esse altar, e naquele altar escreveram embaixo: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, passando, vendo a religiosidade dos atenienses, e que eles eram muito supersticiosos, e que fizeram um altar ao Deus desconhecido, o apóstolo Paulo disse: olha, a este Deus que vós não conheceis, mas não o conhecendo honrais, é a esse Deus desconhecido que vocês desconhecem, é esse Deus que eu vos prego, o Deus que é criador dos céus e da terra, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Deus pelo qual nós nos movemos e existimos, o Deus que não é servido por mãos de homens. Oh, aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo achou a oportunidade de, no Areópago em Atenas, ele pregar sobre o Deus Altíssimo, aproveitando a religiosidade daquelas pessoas, a tantos deuses que eles mesmos faziam, que eles mesmos construíam, e de outros lugares, fala do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e um dia voltará para nos buscar. Quando o apóstolo Paulo falou sobre esse tema da ressurreição de Jesus Cristo, os gregos pararam, porque eles não criam muito em ressurreição, e pararam de ouvir o apóstolo Paulo e disse assim: outro dia
nós te ouviremos ainda sobre esse tema, este negócio, sobre a ressurreição, te ouviremos em outro dia. E os irmãos, se puderem, abrir sua Bíblia depois e meditar nesse capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo 17, nós vemos o apóstolo Paulo aproveitando esta grande oportunidade de falar do reino de Deus. Amém, irmãos? Aproveitando inclusive a religiosidade e a superstição daquele povo de Atenas, capital da Grécia. Queridos, continuando, comentário 2, item 3, a influência da filosofia grega. A influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano, ele era politeísta, adorava muitos deuses, muitos ídolos. E Paulo referiu-se a isso em Coríntios, 1 Coríntios 8:5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturar as filosofias gnósticas com a doutrina pura de Jesus Cristo, o Salvador eterno. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, a fé no Deus Altíssimo, em Jesus Cristo seu Filho, no Espírito Santo de Deus, na graça e salvação que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. Continua sendo os mesmos temas para pregar em tempo e fora de tempo, são esses temas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Continuando, o apóstolo indiscutivelmente se tornou grande defensor do Evangelho de Cristo, como proclamador do Evangelho de Cristo, como proclamadores do Evangelho de Cristo. Devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como também a maturidade cristã, possam expressar a razão da sua fé com mansidão e temor diante dos não crentes, com a sabedoria de Deus, com mansidão e temor de Deus. 1 Pedro 3,15. O comentário número 3, queridos, diz assim: o mundo religioso de Paulo. Falando do mundo cultural, vamos falar do mundo religioso. Paulo, ele era fariseu, né? Nós temos aqui, comentário 3, diga comigo: Paulo se identifica como judeu. Comentário 3, item 2, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Comentário 3, item 3, o mundo, palco da mensagem de Paulo aos povos gentios. Então, irmãos, apesar de Paulo se identificar como judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, que era membro do Sinédrio, Paulo foi criado dentro de um mundo da fé judaica, por isso que ele era perseguidor do Evangelho por zelo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele agora entregou sua vida nas mãos do Senhor para ser usado poderosamente por Deus como apóstolo de Deus aos gentios. Amém, irmãos? Senhor, o que queres que eu faça? Que conversão instantânea. Ele realmente entregou a vida ao Senhor Jesus. Nós vamos meditar esse trimestre sobre este exemplo do apóstolo Paulo para nós, a igreja de Deus. O apóstolo Paulo que chegou a dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos agradecer a Deus pela nossa escola bíblica dominical. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém.